Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 4 vai falar dos bons espíritas. Semana passada nós falamos dos caracteres da perfeição, né? E ali a gente aprendeu, né? A gente fez algumas reflexões de que perfeito só Deus. Mas Deus deixou um modelo que muito se aproxima dele, mas não é ele, é o seu filho, Jesus, o nosso irmão maior, né? Que não é perfeito, porque perfeito só Deus, mas é o espírito mais, é o modelo mais perfeito, é o modelo mais, vamos dizer, mais fidedigno a Deus que a humanidade que nós conhecemos, né? E por ser um modelo, é modelo para nós seguirmos. Então, à medida que a gente segue a Jesus e tenta, digamos assim, imitá-lo, né? Tenta fazer as coisas que ele fez, aprender tudo aquilo que ele ensinou e agir da forma como ele ensinou também, ou seja, agir conforme a lei do amor, essa lei que vai nos aproximar de Deus, nós estaremos nos tornando homens de bem. E o homem de bem, né, uma humanidade de bem, transformada, voltada ao bem, é aquela humanidade que já pratica os atos totalmente de acordo, né, conforme as leis de Deus, né? E hoje nós vamos falar aqui dos bons espíritas. Então, o homem de bem seria toda a humanidade, todas as pessoas do planeta Terra que se esforçam e que certamente um dia vão conseguir fazer uma imitação fidedigna de Jesus, o nosso mestre, né? Então, quem se esforça para isso já está tentando ser um homem de bem. E conforme a gente vai conseguindo, uma hora seremos plenamente homens de bem, no sentido de uma humanidade que já consegue estar de acordo com as leis de Deus, né? E dentro desse grupo todo da humanidade, vamos pensar no grupo dos espíritas, né? Então, quem seriam os bons espíritas? E vamos até, a gente poderia até ampliar isso daqui, né? O bom religioso. Mas aqui está falando o bom espírita, porque veio dentro da doutrina do espiritismo. E o espiritismo, sim, é aquela doutrina, é o consolador prometido, é a doutrina que vem para esclarecer, né? Esclarecer todas as coisas, nos dando a compreensão que fará com que nós possamos nos sentir consolados, aliviados nas nossas dores, né? E entender por que a gente tem que buscar nos melhorar, por que nós temos que buscar nos tornarmos homens de bem, que é só assim que nós vamos conseguir nos sentirmos relativamente felizes, né? Então, por isso que vem aqui como os bons espíritas, porque os espíritas não tem desculpa, né? Muito é dado para nós, então muito será cobrado de nós. Então, a nossa obrigação em nos tornarmos homens de bem é muito maior do que para uma outra abordagem religiosa que não esclareça com toda a clareza como dentro da doutrina espírita, né? E hoje nós vamos pegar justamente esse ponto aqui, os bons espíritas. Então, feita toda essa introdução, a leitura aqui do Evangelho fala, né, que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Os resultados acima, o que é? É toda a descrição que
é feita no texto acima, né, logo antes, que é o homem de bem, né? Então a gente sabe, então um homem de bem, só recapitulando, é um texto que vem aqui, olha, vamos ver quantos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20 parágrafos. Cada um desses parágrafos vem narrando, no mínimo, três virtudes, três condutas, no mínimo, tá? Eu tô chutando, é muito mais. Cada parágrafo vem falando cada qualidade que deveria ter um homem de bem. Cada parágrafo, são 20 parágrafos, né? E a gente, quando lê, fica achando que é algo que está tão longe, longe de nós, né? E o último parágrafo fala, né? O penúltimo parágrafo que resume e fala: o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Né? Esse é o penúltimo parágrafo do homem de bem, né? Dizendo que ele procura fazer ao próximo tudo aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele mesmo, né? Então é o amar ao próximo como a si mesmo. No final das contas, é isso que o homem de bem faz, né? E o bom espírita, como a gente está lendo aqui, olha, quando a gente compreende a doutrina, sente a doutrina, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina e faz, e cada vez que a gente aprende alguma coisa, que a gente ouve uma palestra, que a gente lê um livro, que a gente pega o evangelho para ler, que a gente senta para fazer uma meditação e pensar em alguma lição que a gente aprendeu no espiritismo, cada vez que a gente faz isso e sente vibrar o nosso coração de alegria, né? Ou seja, esse é um espiritismo bem compreendido e bem sentido. Então, quando isso acontece, vai conduzir a esses resultados acima, né? Ou seja, aos resultados de nos tornarmos homens de bem, né? Amando ao próximo como a nós mesmos, fazendo para o outro tudo e somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, né? Então, olha, então esses resultados acima, né, que é do homem de bem, vão caracterizar o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Então, por que será, né, que dentre nós, espíritas, por que será que muitos gostam ali, por exemplo, vai na sessão, gosta da hora que apaga a luz, fica dormindo a preleção inteira, né? A pessoa tá falando, o palestrante tá falando lá na frente, a pessoa tá dormindo. Aí na hora que apaga a luz e vai começar a incorporação, aí a pessoa acorda e fica lá querendo ouvir com um sentimento de curiosidade. Ai, o que o espírito vai falar, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que se comportam assim. Por que será que isso acontece, né? Tem algum problema, né? Então, assim, tem pessoas que estão mais voltadas ali para o fenômeno do que para a parte moral, é isso que está dizendo aqui. E isso acontece por conta do grau de maturidade, ele vai falar aqui, olha. Seria necessário, então, para compreendê-la,
uma inteligência fora do comum? Não, pois vence homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Então ele vai explicar por que acontece. Olha, isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada. Daí a curiosidade de querer ficar vendo, ouvindo, né? O que os espíritos estão falando e tudo mais. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Ou seja, o que está dizendo aqui, né? Que é a condição espiritual de cada um. Agora, a boa notícia que eu trago é: isso é moldável. Aliás, se nós estamos aqui no planeta Terra, né, encarnados aqui para evoluir, né? Então vamos pensar aqui na nossa evolução espiritual. Como que a gente evolui espiritualmente, né? Como que a gente trabalhando, né? Trabalhando, correndo atrás, da mesma forma como a gente evolui materialmente, né? Precisa estudar, trabalhar, se esforçar. E moralmente a mesma coisa. Então, quem não tem esse senso moral ainda depurado, tem que começar a correr atrás aqui na encarnação, como? Através do estudo da doutrina, da leitura da doutrina, da dedicação à doutrina, do trabalho voluntário, do hábito da prece. Essas práticas sistemáticas, né? Então, sempre fazendo, sempre, vai amadurecendo esse nosso grau de maturidade espiritual, né? Então, olha, vamos aqui pular, né, umas partes, porque eu quero fazer uma leitura aqui de um outro livro. Então, olha, aqueles que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria, né? Mas isso foi conquista, foi estudo, foi esforço, né? Foi praticar aquilo que se aprende nos livros, né? Então vamos lá. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração. E por isso a sua fé é inabalável, né? E aqui, olha, mais para frente eu amo esta colocação maravilhosa. Olha, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Aqui é que nós vamos ver quem é o verdadeiro espírita, né? Ou este candidato a um homem de bem. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A pessoa deixa de praticar, de pensar e de agir de maneiras assim mais infelizes, vamos dizer, diminui comportamentos mais infelizes e passa a ter um padrão vibratório, pensamentos, desejo mais voltado ao bem, se interessa por temas mais nobres, digamos assim, né? Então, ele está se esforçando, então reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. É uma luta, é a luta contra nós mesmos, né? Nós vamos tentando nos melhorar a cada dia, vamos olhando e vamos percebendo aquilo que ainda precisa ser mudado e vamos nessa luta, né? Então, é isso, né? Olha, enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, ou seja, aquele que fala que é espírita, né? Vai na sessão, mas fica dormindo, acorda só na hora né, da manifestação, movido pela curiosidade, né? Fala que é espírita, vai no centro, mas não se envolve, não gosta de estudar,
vai por uma obrigação, vai porque simpatiza, eu acho que é isso mesmo, eu acredito na vida após a morte, eu acredito nos espíritos, né? Teve um espírito que falou isso e aquilo outro. Então vai no centro por N motivos, né? Menos, mas não acordou ainda para perceber que a gente vai ao centro espírita como deveria ir para a igreja, não importa qual seja o templo religioso, para quê? Para nos transformarmos em pessoas melhores, né? E eu vou trazer agora para a gente ler do livro aqui, olha, Encontro Marcado, do Chico, do Emmanuel, né, pela mediunidade do Chico Xavier, um texto aqui falando sobre os espíritas iniciantes. Então, companheiros no começo das tarefas espíritas. Então, muitas vezes a gente chega na casa espírita, muitas pessoas, né, acho que grande parte chega, conhece o espiritismo pelo sofrimento, pela dor, pelo problema, né? E aí acaba, quando passa ali por um tratamento que lhe confere uma certa melhora, se identifica, né? Fica naquela, como a gente acabou de ler, né? Se sente tocado de alguma forma, gosta, se simpatiza e passa a frequentar, né? Então, como que deve ser a conduta? A partir de então, até a gente chegar nesse verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão, que seria aquela pessoa, o homem de bem, né? Que já tem uma compreensão maior ali da lei do amor. Então, como que a gente deve se portar quando a gente chega na casa espírita e está começando e está se achando ali. Companheiros no começo das tarefas espíritas. Assimilaste os princípios espíritas que te aclaram o pensamento, restituindo-te as diretrizes do Cristo com a simplicidade do Evangelho em suas horas primeiras. Não apenas crês, sabes que a imortalidade é a essência da vida. Tranquilizaram-se-te as emoções e sedimentou-se-te a experiência. Converteu-se-te a fé no coração em refúgio de paz inalterável. Não te isoles, porém, daqueles companheiros que estão começando a construção na qual te rejubilas, porque já conquistaste o cais da segurança. É possível que enxergues muitos deles nas ondas perigosas das afirmações discutíveis. Não lhes arrases a lavoura do entusiasmo com a cal da reprimenda. Auxilia-os a fazer luz no campo do raciocínio. Ouve-lhes a palavra, qualquer que seja, com paciência e brandura. Então, na verdade, aqui, né, o Emmanuel está ensinando para nós, quando a gente começa dentro da doutrina e se sente ali tão tocado, né, porque realmente percebe que parece que um véu foi tirado, luzes, né, aclararam a nossa razão e as respostas vêm, a gente fica tão deslumbrado que ou a gente fica querendo forçar para os outros que venham também, né? Ou até se afastar dos outros porque acha que só nós somos melhores, né? Então, tomar cuidado com essa postura de achar que o espiritismo é a melhor religião, que os espíritas são os mais perfeitos, são perfeitos, né? E ou ficar se achando assim e ficar querendo converter à força as outras pessoas do nosso convívio ali, as pessoas que não que ainda não conhecem a doutrina, né? Olha, cada inteligência possui determinado caminho para alcançar a verdade, e muitos daqueles que abordam a doutrina renovadora do Espiritismo procedem de trilhas obscuras, como sejam as do preconceito ou da angústia, da enfermidade ou da obsessão, e por isso mesmo reclamam tempo para se desvincularem do temor supersticioso ou dos enganos piedosos em que se lhes encravaram sentimentos. Não lhes censures a condição transitória, nem lhes adobes os desacertos,
Ajuda-os com bondade, repetindo avisos e explicações para que se lhes consolide o discernimento, ou seja, não temos nada que ficar querendo converter a pessoa à força, né? Nem ficar censurando, até porque nós mesmos, muitos de nós, como ele está dizendo, fomos buscar o Espiritismo porque estávamos numa condição, às vezes, igual ou pior daquele que a gente está vendo ali e fica querendo forçar uma barra, né? Aqui o último parágrafo. Os irmãos amadurecidos são chamados a sustentar e orientar os irmãos mais novos de entendimento, e lavrador algum consegue atingir a alegria e a plenitude da colheita, abandonando a planta nascente nos caprichos da natureza, sem o esforço de assistir e o cuidado de cultivar. Então, né, está nos convidando a desenvolver, né, a ter esse grau de maturidade que a gente acabou de ler ali, né, do nosso senso moral, né, do nosso espírito, e assim ajudar aos outros sem forçá-los, sem recriminá-los, né? Então essa é a tarefa, uma das tarefas aí do verdadeiro, do sincero espírita, dos bons espíritas. Então que nós procuremos nos esforçar, né, por aprender a ser cada dia melhores dentro da fé que elegemos para ser aquela que atende aos nossos anseios, né? Então que a gente possa estar trabalhando, aprendendo e nos desenvolvendo dentro dessa nossa querida, abençoada doutrina, né? Fazendo aquilo que Deus espera de nós, né? Nos tornando aí homens de bem, sinceros e verdadeiros espíritas. Agradeço a todos, tenham uma boa noite, uma boa semana. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje um texto do livro A Luz Acima, ditado pelo Espírito Irmão X e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O texto escolhido foi o item 40, cujo título é Rogativa Reajustada. Trata-se de um conto em que podemos tirar um aprendizado sobre as leis divinas e a sua sabedoria divina, a sabedoria de Deus, né? Deus é quem sabe o que é melhor para cada um de nós e certamente devemos trabalhar intensamente para as nossas conquistas e sempre se guiando pelos ensinamentos trazidos por Jesus. Sem a fé em Deus e suas leis, podemos pisar em terrenos pantanosos. Trata-se de uma mãe que orava muito a Deus e praticava a caridade. Tinha muitos méritos e pedia fervorosamente auxílio ao seu filho. Então eu vou ler o texto agora. Ildefonso, o filho da dona Malvina Chaves, dama profundamente virtuosa e devotada à causa do bem, há 4 longos anos jazia semi-acamado. Entretanto, preso à situação difícil, assemelhava-se a um cordeiro. Parecia estimar as preces maternas, consagrava-se à leitura edificante e sabia conversar, respeitoso e gentil, encorajando quem o visitasse. Contemplando-o comovidamente, a desvelada mãe inquiria o médico divino ansiosa: Senhor, que motivo trouxe meu filho à invalidez? Não te parece doloroso imobilizar a juventude aos 18 anos? Traze-o de novo aos movimentos da vida, restaura-lhe o equilíbrio por piedade, levanta-o e consagrar-me-ei inteiramente ao teu divino serviço. As lágrimas do sublime coração materno sufocavam as palavras na garganta, emocionando os amigos espirituais que a assistiam em silêncio. No propósito de obter a concessão celeste, a prestativa senhora sacrificava-se através de todas as atividades socorristas. Visitava moribundos, amparava sofredores, protegia crianças abandonadas e arriscava a própria saúde e os recursos na caridade operante, conquistando prestigiosos colaboradores no plano invisível.
Em virtude dos inúmeros laços de simpatia e reconhecimento, as súplicas da estimada matrona eram agora secundadas por imenso grupo de entidades espirituais que imploravam diariamente a renovação do destino de Ildefonso. Reclamava-se para ele plena liberdade de movimentação. Esclarecia-se que, na hipótese de o enfermo não merecer a graça, o benefício não deveria tardar. Mesmo assim, considerando-se os méritos da genitora, mulher admirável na fé e no devotamento. Tantos rogos se multiplicaram e tantas simpatias se entrelaçaram que um dia a ordem chegou de mais alto, determinado que o jovem fosse reajustado 100%. Os trabalhadores invisíveis, jubilosos, aguardaram de ensejo adequado, e quando surgiu um médium notável no setor da tarefa curativa, a senhora Chaves foi inspirada a conduzir o filho até ele. O missionário recebeu-a solícito e declarou-se pronto a contribuir no socorro ao doente, em obediência aos desígnios superiores. A mãezinha fervorosa observou, no entanto, que aguardava a cura completa em face da confiança que a orientara até ali. O servo da saúde humana, cercado de espíritos amorosos e agradecidos, orou, impôs as mãos sobre o hemiplégico e transmitiu vigorosamente os fluidos regenerativos dos benefeitores desencarnados. Em breves dias, o prodígio estava realizado. Ildefonso recuperou o equilíbrio orgânico integralmente, e a genitora, feliz, celebrou a bênção, multiplicando serviços de compaixão fraterna e gestos de elevada renovação espiritual. Um mês desdobrara os dias comuns, quando Dona Malvina começou a desiludir-se. Ildefonso, curado, era outro homem. Perdera o amor pelas coisas sagradas, pronunciava palavrões de minuto a minuto, convidado à prece, informava irreverente que a religião era material de enfermarias e asilos e que não era doente nem velho para ocupar-se de semelhante mistério. Inadaptado ao trabalho, fugia à disciplina benéfica, trocava o dia pela noite, tal a pressa de esfalfar-se em noitadas ruidosas. Parecia vigilante do clube noturno e suas despesas desordenadas não chegavam a termo. Se a mãezinha pedia reconsideração em atitudes, sorria, escarninho, asseverando a intenção de recuperar o tempo que perdera através de espreguiçadeiras, drogas e injeções. Isso era referente aos remédios que ele tinha que tomar. Com 10 meses era um transviado autêntico. Embriagava-se todas as noites, tornando ao lar nos braços de amigos, e quando a genitora, impondo-lhe repreensões educativas, se negou a pagar-lhe a 100ª conta mais exagerada, Ildefonso falsificou a assinatura de um tio em escandaloso saque de grandes proporções. A generosa mãe não sabia como solver o enigma do filho rebelde e ingrato. Queixas surgiam de toda parte. Autoridades e parentes, amigos e desconhecidos traziam reclamações infindáveis. A abnegada senhora via-se aflita e estonteada, ignorando como reajustar a situação, quando, certa noite, pedindo ao filho ébrio lhe respeitasse os cabelos brancos, foi por ele agredida a pauladas que lhe provocaram angustiosas feridas no coração. Sem palavras de revolta, Dona Malvina, a abençoada intercessora, procurou a câmara íntima em silêncio e rogou: Médico divino, compreendo-te agora os desígnios sábios e justos. Meu filho é também uma ovelha de teu infinito rebanho. Não permitas, divino amigo,
que ele se converta num monstro. Não sei, Senhor, como definir-lhe as necessidades, mas faze-me entender-te as sentenças compassivas e modifica-lhe a rota desventurada. Enxugando o pranto copioso, repetiu as palavras evangélicas: Sou tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Intensa luminosidade espiritual resplandecia em torno de sua cabeça venerável. Nova bênção desceu de mais alto, e com surpresa de todos, no dia imediato, Ildefonso acordou paralítico. Então vemos nesse conto um ensinamento de que Deus sabe muito bem o que faz, mas nós, simples terráqueos, achamos que poderia ser diferente. É de fato por amor que se pede a cura para alguém, como um filho neste exemplo. Podemos orar pelos entes queridos, pelos doentes, para que sejam curados, mas também precisamos considerar que Deus é que conhece cada um de nós intimamente e, portanto, somente Ele sabe o que cada um de nós precisa. Ildefonso, enquanto paralítico, ouvia a mãe em suas leituras e acompanhava em suas preces, e assim provavelmente tinha melhor possibilidade de estar aprendendo e realizando sua reforma íntima. Certamente a prova ou expiação do filho foi criada em encarnações anteriores, mas a mãe queria ver seu filho andando, falando como todos os outros. É um natural desejo, mas precisamos analisar. Deus é soberano e perfeito em tudo que faz. Precisamos aprender a entender as leis divinas e aceitá-las. Certamente a prova deste filho foi escolhida antes da encarnação, né? Então vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, na questão 851, tem uma pergunta relacionada à fatalidade. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Ildefonso não estava preparado para viver em um corpo saudável. Sua prova era a paralisia até o dia que ele buscasse seriamente a reforma íntima. Nesse conto, Ildefonso estava paralítico, talvez por uma prova pedida por ele mesmo ou pelo desígnio de Deus, para que pudesse, junto à mãe, se educar moralmente, ouvindo os ensinos divinos e acompanhando as preces. O pedido da mãe foi, de certo ponto de vista, um aprendizado para ela, para o filho e para nós também. Deus deu a prova conforme a necessidade do jovem, e a mãe, após a cura do filho, percebeu que Deus estava fazendo o melhor para o seu filho. Vejamos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, o item 27. O capítulo é sobre bem-aventurados os aflitos. O item 27 tem uma pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa,
ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Aí vem a resposta. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, sabeis até onde têm elas de ir, e se o Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis que a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como o bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso? Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Para finalizar, vemos que devemos sim buscar o melhor para aquele que sofre. Podemos sempre fazer tudo o que for necessário para auxiliar entes queridos, mas é preciso aceitar a sabedoria divina, que é perfeita, e a nossa visão do universo é muito limitada. O que desejamos para o outro nem sempre são bons para ele ou aquele momento. É preciso confiar no Pai amoroso e que sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas podemos sim pedir e confiar no Pai Divino. Boa noite a todos e boa semana.